Hoje, 30 de setembro de 2019, é uma segunda-feira, são 9h40. Este escrivinhador havia examinado há pouco os dois jornais de hoje, segunda-feira, o Estado de São Paulo e a Folha, mas preferiu, evidentemente com a consciência ocupada pelos acontecimentos do fim de semana, preferiu fazer um escorço dos dois livros que lhe chegaram a casa nesse fim de semana. Um adquirido, sim, porque era um retrato do Supremo Tribunal Federal a ser examinado com uma certa dose de ansiedade ou de angústia do velho criminalista. E outro foi presenteado ao escriba na sexta-feira à noite, de Rodrigo Janot, sobre nada menos que tudo, bastidores da operação que colocou o sistema político em xeque. Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, num período muito fortalecido em função do combate iniciado na Lava Jato e quejandos. Este de Rodrigo Janot não foi lido ainda, nada menos que tudo, e teve uma impressão muito forte no espírito de todos, inclusive de advogados, juízes e promotores de justiça, procuradores da República, intervenientes nessa nossa nação agitadíssima, com as mudanças que vem vindo por aí. Não foi lido ainda, mas ocupa uma vilegiatura muito importante em razão das declarações de Rodrigo Janot, semana passada, ou de 10 dias a esta data, de que teria frequentado o Supremo Tribunal Federal armado anos antes, ou tempos atrás, com vontade de atirar em Gilmar Mendes, seu adversário, seu inimigo, e com quem não mantinha, evidentemente, boas relações. Essa declaração de Rodrigo Janot provocou um frisson na imprensa e nos meios jurídicos em geral, com representações no Supremo Tribunal Federal, a fim de que o Supremo fosse preservado e a fim de que a visita atual de Rodrigo Janot àquela casa de leis, aquela casa de justiça, melhor dizendo, fosse frequentada por Janot, inclusive com busca e apreensão determinadas na residência de Janot, com apreensão de uma pistola .40 e proibição de que ele se aproximasse do Supremo Tribunal Federal a menos de uma distância posta na determinação expedida, se a memória não falha, pelo ministro designado a tanto. Isto, evidentemente, levou uma movimentação muito acre na imprensa
levou a uma movimentação muito acre, muito ácida na imprensa falada e escrita, pondo o Rodrigo Janot sob as lamparinas da imprensa em geral. Isto vai ser lido a tempo certo, mas não houve, obviamente, vagar para no fim de semana degustar os dois. Preferiu-se, portanto, uma vista d'olhos aos 11, o Supremo Tribunal Federal, seus bastidores e suas crises, dos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber. Felipe Recondo e Luiz Weber. Luiz Weber é jornalista e também é advogado, se também a memória deste cronista não falha. O livro é denso, tem cerca de 400 páginas, 339 páginas, repletas de informações. Este cronista tem a descrição provocada por 62 anos de advocacia criminal, há peculiaridades lembradas aqui nessa obra que não devem, não precisam e não merecem ser comentadas, porque algumas das particularidades constituem fofocas de bastidores e outras mereceriam, quiçá, uma análise, uma visualização muito profunda, extrapolando as disputas havidas dentro do Supremo Tribunal Federal como sede do comando da maior competência que o Brasil tem nesse aspecto jurisdicional, e essa extrapolação ou este extrapolamento não merecendo um exame perfunctório, mesmo em se tratando de um livro posto a exame público e votado, até porque, muito bem escrito, o escriba aqui não encontrou um só erro no vernáculo, uma só acentuação posta incorretamente, mesmo naquelas crases que constituem o envenenamento das melhores obras que o Brasil tem aqui, não se viu isto, não. É uma impressão perfeita e o escrito é composto também à perfeição, vindo da Companhia das Letras, que em si já é um aval para qualquer obra jurídica ou não posta nas estantes das livrarias brasileiras. Enfim, o escriba leu isso nesse fim de semana com muita rapidez, é claro, mas com uma dose de preocupação muito grande, porque acentue-se comentários ou acertamentos correspondentes a simpatias e antipatias entre um ministro e outro. Por exemplo, entre o ministro Barbosa, que deixou o Supremo a tempo certo, diga-se de passagem, e o ministro Lewandowski, davam-se muito mal. Também o ministro Gilmar Mendes não tinha
relacionamento muito carinhoso com o ministro Barbosa, que era mal educado, sim. Mal educado, enraivecido, bravo, além dos limites possíveis reservados à educação e ao formalismo que os juízes costumam ter. Deixou o Supremo na hora certa, no momento adequado. Deve estar a advogar. E, com certeza, a advogar bastante, porque, independentemente da sua falta de educação, era e continua sendo um homem culto. E a vantagem que se lhe reconhece dentro e fora do Supremo Tribunal Federal. Dito isto, basta a este escriba uma consideração qualquer sobre aspectos muito curiosos ligados aos ministros da Suprema Corte, a Aires Brito, ao ministro Barroso e a um ou dois outros portadores da maior dose de competência que essa nação tem, como limites da jurisdição. Um exemplo muito pequeno disto diz com uma característica muito extravagante e ao mesmo tempo muito séria, porque há um pedaço do livro, que não é grande, ligado ao médium João de Deus, até hoje preso em razão de acusações feitas por pacientes ou crentes visitantes da clínica que João de Deus mantinha em um território denominado Abadia, qualquer coisa nesse sentido. O escriba marcou bem isto. Sim, em dezembro de 2017, João de Deus, alcunha de João Teixeira de Faria, estava na primeira fila na cerimônia de posse dos ministros Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Sentara-se ao lado do filho da ministra, no setor destinado aos familiares do ministro ou dos ministros. Fora convidado por Barroso, que deixou a fila indiana na entrada a fim de cumprimentar o amigo. O médium, que no final de 2018 seria preso, denunciado pelo Ministério Público de Goiás por estupro de vulnerável e violência sexual mediante fraude, costumava receber a visita de 4 dos ministros do STF daquela composição: Barroso, Fux, Gilmar Mendes e Toffoli. Quando a defesa de João de Deus impetrou habeas corpus no Supremo, o pedido foi distribuído primeiro para Mendes, que se declarou suspeito para julgar. Novo sorteio foi realizado. Fux foi escolhido relator e também alegou suspeição. Na terceira rodada, o relator foi Lewandowski, que negou o habeas corpus. Isso aconteceu, sim. Os 4 tinham uma sorte qualquer de proximidade com João de Deus, que havia sido visitado também, por extensão, por muitos pontiagudos, membros da comunidade jurídica
brasileira cujos nomes não vale a pena expor, cada qual com as suas razões pessoais. O escriba não vai dizê-las, mesmo porque há uma sorte de pundonor correspondente aos motivos que levaram cada qual dos ministros a frequentarem o ateliê espiritual de João de Deus, preso ainda em prisão provisória até agora, mas com um destino ainda não definitivamente fixado pela justiça criminal do país. Afirma-se que Barroso foi visitado por João de Deus a partir de Abadiânia, é o termo. O médium João de Deus viajou a Brasília e seguiu com Brito, Aires Brito, para a casa de Barroso, no Lago Sul. João de Deus chegou incorporado. Lembrou Barroso. Você está com um peso muito grande. Ele lhe disse sem tocá-lo. Barroso foi à Abadiânia para algumas sessões com o médium. Numa das primeiras vezes, João o levou para mostrar-lhe o que fazia. Você é cético. Você não acredita, ele disse ao ministro. Mas, depois de meses de tratamento, Barroso estava curado. Em outros termos, o médium João de Deus, hoje preso, curou o ministro Barroso. Com razão ou sem razão, provavelmente com razão, este escriba viaja sem grandes problemas em vários setores do relacionamento com Deus ou com os deuses, dir-se-ia melhor, Umbanda, catolicismo, espiritualismo em geral. Já fez palestra em tenda importante da Umbanda, com o manto preto e vermelho ali ser posto nas espáduas, e ficou impressionado com aquela musicalidade operando nos atabaques dos frequentadores. Não se põe contrariamente a qualquer dessas especificações do relacionamento com a eternidade. E entende perfeitamente natural que esses ministros da Suprema Corte hajam apresentado ou tenham apresentado esse tipo de especificidade no relacionamento com o médium, independentemente de João de Deus estar agora submetido a processos criminais muito graves que o mantêm recolhido à cadeia pública ou à penitenciária, embora se diga que o médium está muito doente. O livro tem muitas passagens que são imperativamente impostas à curiosidade dos leitores. É muito bem posto, muito bem escrito, perfeito
na grafia, na pressão léxica e dando aos leitores, à medida do que acontece fora dos umbrais do plenário do Supremo Tribunal Federal, que o escriba confessa já foi visitado por este cronista anos atrás com mais frequência. Hoje, muito pouco. Em Brasília, muito pouco. Porque nessa altura da vida o cronista se recolhe, pundonoroso e muito escrupuloso nas visitas ao Supremo Tribunal Federal. Vale a pena a leitura, sim, é muito bem examinado nesse escorço e na relação final a partir de folhas 339, com fontes advindas de ministros do Supremo em plena atividade e, inclusive, de alguns que já estão na aposentadoria merecida, muitos advogando ainda e bastante, sendo preciso relembrar que Sepúlveda pertence, inclusive, frequentou a Suprema Corte há alguns meses, defendendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em pé. Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, falando à tribuna em sustentação oral e em pé, porque não havia um assento onde pudesse falar sentado, descansando o peso dos 82 anos que hoje tem, 2 anos mais moço, inclusive, que este antigo escriturário do direito penal e processual penal brasileiros. Dito isto, hoje é segunda-feira, são 10h12. Vale a pena a leitura de Os 11, o Supremo Tribunal Federal, seus bastidores e suas crises. Os segredos desvestidos ou desvendados nestas páginas devem ficar dentro desta obra, não merecem ser publicizados pelo intérprete. São tão secretos tais acontecimentos que devem ser desvestidos ou explorados pelo leitor e não por um falador, como este velho escrivão do direito penal. Este falador se reserva a descrição necessária a que possa raciocinar sobre o que está posto nestas páginas, e o leitor que extrai as suas conclusões sobre as grandezas e os defeitos da Suprema Corte, sobre o calcanhar de Aquiles. Cada qual, inclusive cada um dos 11 e dos muitos outros ministros que passaram por lá, cada qual tem suas perebas e há cada qual de administrá-las, passando nas feridas os meio curativos a minorar as dores que o passado deixou no calcanhar de cada um deles. Vamos ao trabalho. E la nave va.